Olá, tudo bem? Hoje nós vamos comentar sobre a mensagem que Jesus nos deixou no apócrifo Pistis Sophia. Bom, no apócrifo Pistis Sophia, o primeiro capítulo começa explicando que o mestre ele veio deixar uma mensagem autorizada pelo Altíssimo Céu. Então começa dizendo que eles estavam sobre o Monte das Oliveiras e ali os apóstolos, Jesus ressuscitado, e que uma torrente de luz envolveu Jesus e que ele ficou por 3 horas envolto nessa torrente de luz e que os apóstolos não conseguiam enxergar, porque a luz os cegava e que houve um tremor muito grande de terra naquele local ali, que a terra inteira parecia que estava tremendo. E os apóstolos ficaram com medo e então permaneceram no local. Após essas 3 horas, Jesus então, ele recolhe a sua luz e começa a conversar com os apóstolos. Ele diz que ele foi ao mais alto dos céus, que ele havia recebido um traje de luz e que ele também havia recebido mais uma missão e que essa missão seria então para que ele explicasse todos os conhecimentos do Altíssimo, conhecimentos divinos, a qual ele chamou de gnose, e que então esses conhecimentos fossem todos anotados. Ele pediu para que Filipe anotasse, que foram essas anotações que deram origem a esse manuscrito, que não tinha título algum. O título foi dado pelos tradutores do manuscrito, e então que os apóstolos fossem pregar, ou seja, fossem passar essa gnose aos homens de bom coração. Ele frisou muito bem que somente aos homens bons, de bom coração, e que quando eles passassem esse conhecimento para alguém que não aceitava esse conhecimento, era para eles saírem do local imediatamente, não sair de lá, não se importar com que essas pessoas fossem rir, o que as pessoas fossem fazer, simplesmente ignorar e sair do local, e para acolher muito bem todos aqueles que lhe acolhiam. Então, provas de que Jesus ressuscitou, são várias provas que a gente encontra nos textos canônicos. Também hoje se encontram várias provas arqueológicas mostrando que realmente se tem encontrado ali sepulturas, até com inscrições ali, Tiago, irmão de Jesus, possivelmente sepulturas que foram realmente utilizadas ali pelos apóstolos, na cidade de Jerusalém ali, naquela região ali de Israel. Então, existem várias provas, e uma delas é justamente o que São Paulo ele relata, que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas, e que muitos os viram, não só os apóstolos, mas muitos os viram lá no Monte da Galileia, e ele falou para essas 500 pessoas, e essas pessoas tinham formação linguísticas diferentes, mas que todos entenderam. Então, mesmo as pessoas sendo falando outras línguas, todo mundo entendeu o que Jesus havia pregado ali. Então, são fatos muito importantes para que não sejam verdadeiros. E o livro de Pistis Sophia trazem muitos detalhes que provam que realmente esse livro ele é muito interessante, que é um livro bastante, vamos dizer assim, rico em detalhes. Por exemplo, um dos detalhes que o
o livro de Piti traz, né, é a questão dos apóstolos referenciarem as obras de Salomão. Então nós vamos falar daqui a pouquinho, né, sobre a riqueza desse detalhe, a riqueza arqueológica desse detalhe, né? Bom, então Jesus fala para os apóstolos que a função dele era, né, receber esse traje de luz, que ele foi ao alto céu buscar esse traje de luz, porque esse traje de luz ele já tinha dois. Esse traje de luz era muito especial, porque continha o nome e os mistérios de todos os arcontes, que lhe dava capacidade de viajar do mais alto céu até as regiões mais inferiores, né, sem ser notado, passando apenas como uma luz. Então a gente vê que esse traje de luz ele é uma sabedoria, né, que Jesus tinha então dominado pela conversa que ele teve com o Altíssimo, e que esse traje de luz iria protegê-lo, né, de todas as regiões, né, dos arcontes, e que tinha ali o nome todos os arcontes. Então é uma proteção que ele agora estava envolto, né, e que ele mereceu por ter cumprido a sua missão de evangelizar, né? Porque o que Jesus veio fazer foi evangelizar a humanidade, mostrar um Deus Altíssimo, bom, um Deus que ama, um Deus com compaixão, um Deus que perdoa os pecados, que cura as doenças, né? Se nós olharmos no Antigo Testamento, a Deus era muito diferente do Deus que Jesus nos apresenta, né? O Deus no Antigo Testamento, ele fazia coisas como sustentar as pessoas, né, por 40 anos no deserto, através de um dispositivo, né, que ficou conhecido como Arca da Aliança, né, que Deus providenciou isso para Moisés. Mas o Deus de Jesus curava, né, curava mancos, curavam cegos, né? O Deus de Jesus curava, trazia vida, ele trazia vontade de viver as pessoas, né? O Evangelho, o Senhor da Paz, aquilo nada mais é do que uma grande injeção de vida, né? Um caminho de vida, para que a pessoa viva feliz e viva bem e viva longos anos, até que o seu templo, que é o seu corpo, vire a morada de Deus. Então, é um Deus muito maravilhoso. A questão das vestes também é relatada na Gênesis e em outros livros, né? Por exemplo, o Evangelho Apócrifo, que é o livro da Ascensão de Isaías, que é um livro que eu recomendo a leitura e que não está na Bíblia, creio eu, principalmente na minha interpretação, não está, porque preveu que Jesus viria. Então, se você ler lá, Isaías, ele falava dessas coisas, ele escreveu esse livro 1000 anos antes de Jesus nascer. E ele falou que o anjo disse que viria o Messias, que se chamaria Jesus, e que ele teria 12 apóstolos e 12 discípulos que andariam com ele. Tá escrito lá. Mas a gente pegou só um pedacinho das vestes, né? Então, olha só, no livro Ascensão de Isaías, o anjo diz que as vestes que Isaías estava vendo lá no céu, coroas e tudo mais, eram para aqueles que no mundo acreditarem na palavra daquele cujo nome eu te disse. O nome que o anjo disse era Jesus. Aqueles que vão colocar em prática essas palavras e que depositarão toda a sua confiança na cruz, é a eles que essas vestimentas são destinadas. Então, para vocês perceberem que as vestimentas, elas são destinadas àqueles que cumprem os desígnios do Altíssimo, que têm sabedoria, conhecimento e que com essa sabedoria, com esse conhecimento, confiam em Deus e colocam em prática o que Ele veio nos ensinar. Observem que só o conhecimento por si só não dá
não dá as vestes, né? Não dá, vamos dizer assim, acesso a essas vestes. Olha o caso de Adão e Eva, né? Então, ele diz assim, ó: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Então ela tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido. E ele comeu. Então foram abertos os seus olhos. Então deu entendimento, eles mudaram a forma deles enxergar as coisas. E conheceram que estavam nus. Então antes do entendimento eles não sabiam nem que eles estavam nus. E eles não ganharam roupa. Eles fizeram uma roupa com folhas de figueira. Então só o entendimento, só o conhecimento também não é o suficiente. O anjo disse: é importante colocar em prática essas palavras e ter confiança na cruz, para que essas vestimentas sejam destinadas ao homem. Então seria como que uma recompensa, né? Que seria a ressurreição, um lugar lá no céu. Provavelmente quem tem acesso às vestimentas tem um lugar lá no céu com os anjos, ou seja, tem um bom lugar, né? Junto com Jesus. Que não importa o nome. É claro que esse nome Jesus é portuguesizado, né? Mas assim, é na nossa língua. Claro que na língua dos hebreus é Yeshua, né? Yeshua é o nome de Jesus. E Jesus nasceu, né? Junto com o povo hebreu, então ele tinha um nome hebreu, né? É claro que quando Felipe escreve o nome de Yeshua em grego, ele escreve com letras gregas e aí a pronúncia é Jesus, e aqui transliterado, né, para nossa língua ficou Jesus, mas o J, por exemplo, nem existe na língua, né, hebraica. Então não importa, na minha interpretação, me importa é que no coração, no pensamento, quando você fala essa palavra Jesus, você está se referindo ao nosso Salvador, aquele que veio do alto dos céus para a terra para passar sua mensagem e que deixou, né, então, todo esse martírio ocorrer com ele, porque ele nem era culpado de nada, né? E ele se deixou martirizar. Ele podia acabar de dissolver com a terra, como ele disse. Mas ele fez isso, né? Dando esse exemplo de amor, né? De amor, um amor incondicional, né? Um amor que você dá sem esperar nada em troca. Então, mostrando a grande, né, personalidade do mestre. Algo que é muito interessante e que eu acredito que esteja na hora de falarmos e ser bem esclarecido é que Jesus não era um só. O nome dele era composto. É Jesus Cristo, né? Também no hebraico são dois nomes geralmente que se usa Yeshua HaMashiach, tá? E que ele veio, ele desceu dos céus e se uniu ao Jesus, que é o Filho do Homem. Então Cristo, Filho de Deus, se uniu ao Jesus, que é o Filho do Homem, para passar a sua mensagem e para consertar o que estava errado, o que foi feito no erro, né? Bom, para comprovar isso, nós vamos usar as palavras da Santa Maria. Gente, é muito interessante. Tem um livro apócrifo da infância ou da vida da Virgem Maria. Nesse texto, vocês se lerem, vão ver que ela foi totalmente concebida sem pecado, que a mãe dela ela era estéril, era Ana, e o pai Joaquim. E então o pai queria ter uma filha. Ele foi ao deserto orar, e ele teve um sonho no deserto, que a mulher dele já estava grávida.
que ela seria uma menina, que a menina deveria ser colocada no templo com 2 anos. E ele foi para casa. Ao chegar lá, a mulher dele contou para ele esse mesmo sonho. Ela também teve esse mesmo sonho. Então lá eles estavam separados, tiveram o mesmo sonho. E a partir dali a mulher dele ficou grávida, então concebida pelo poder do Altíssimo, pela palavra do Altíssimo. E aos 2 anos ela foi então para o templo, foi alimentada pelos anjos, segundo consta nesse apócrifo. Ela foi cuidada por Zacarias, que era o regente, vamos dizer assim, do templo. E Zacarias, então, que era o sacerdote daquele templo, ele é o pai de João Batista, né? E então Maria foi criada nessas condições. E José, gente, conta nesse apócrifo que era um viúvo e que ele tinha filhos e que ele foi escolhido numa assembleia que teve no templo. Um pombo escolheu, porque foi assim que o anjo disse a Zacarias: um pombo pousará no ombro daquele que cuidará de Maria. E ele tinha filhos, e os filhos dele eram Simão, que depois virou o apóstolo Pedro, um dos Tiagos, Salomé, o próprio Tomé. São Tomé era um filho de José. Então Maria, voltando lá ao nosso assunto, do 2 que vira 1, Jesus estava falando que só entrará no céu quando o homem conseguir transformar 2 em 1, né? E Maria lembrou de 2 em 1, ela lembrou dessa situação que ela relata aqui para nós, né? Então mostrando que sim, que quando o homem, o filho do homem, conseguir conceber o divino, o Deus essencial, que é uno com Deus, conseguir conceber o Filho de Deus, que é uno com seu Pai, ele irá para o céu, como Jesus foi e como Jesus voltará. Então, para a gente entender isso, ele diz assim, ela fala que quando ela fala para Jesus, né? Está escrito isso no manuscrito de Pich Sofia. Quando eras criança. Então ela fala, quando eras criança, né? Vocês vão ler ali, eu vou contar mais rapidinho. Ela disse que chegou um menino na casa dela e ele disse que ele estava procurando por Jesus. E ela, olhando bem, ela não tinha reconhecido que ele parecia com Jesus, mas depois ela achou a semelhança. Então ela vai correndo atrás de Jesus, porque Jesus não estava em casa, estava nos vinhedos, e conta essa história. E então Jesus fala, não, eu quero ir lá ver este menino. E então eles vão correndo e ela conta, né, que o menino e Jesus se encontraram, que eles se beijaram, se abraçaram e que viraram um. Um entrou dentro do outro, virou um, né? Então, ela fala que essa é a solução do mistério, do 2 que vira 1, né? Então, ela contando, Jesus era um 2. Então, outros apócrifos dizem que esse Jesus, que foi concebido entre Maria e o poder do Verbo, o poder da vontade do Deus Altíssimo, né? Porque Maria nem se alimentava, se a gente for ver, com a comida da terra. Os anjos traziam comida na boca de Maria, né? Então ela também era especial, né? Ela também era imaculada, só que ela queria, esse espírito imaculado de Maria, interessante é isso, ele se fundiu no útero de Ana e virou um ser, um humano, com aparência, corpo, constituição humana. Então, o Verbo, quando também entra no útero de Maria, da mesma forma que Maria entrou no útero de sua mãe, esse Verbo se torna um homem. E o que nasce desse útero é um homem, por isso que é o Filho do Homem. E muitas passagens na Bíblia, Jesus, que é o Cristo, se reporta a esse Filho do Homem. Olha só, ele fala para Nicodemos: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Então ele está falando, olha, ainda ninguém tinha subido ao céu, ele que desceu.
qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele envergonhará o Filho do Homem, quando vier em sua glória, na do Pai e dos santos anjos. Então, quem vai descer? Então ele está falando, ninguém subiu, fui eu que, naquele momento que ele estava vivo, fui eu que desci. Depois, quando houve o martírio, ele fala em outros apócrifos que foi, então, esse Jesus que foi crucificado, o Filho do Homem, que a humanidade crucificou, e que ele subiu com os anjos ao altíssimo céu. E que ele voltará. Em Lucas ele já estava prevendo a subida do Filho do Homem. E estava dizendo, mas um dia ele voltará. E ele voltará em glória. O que é muito interessante porque Lucas fecha com o que Daniel era um profeta antigo, lá do Antigo Testamento, e ele falou, em minha visão à noite, vi alguém semelhante ao Filho do Homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Então é interessante porque aqui se faz a ligação entre o que o Islã acredita, que o Messias virá em glória e colocará um reino eterno, que é a era messiânica. E Jesus não está contrariando isso, porque em Lucas ele reafirma isso, que o Filho do Homem voltará em glória com o seu Pai e com os santos anjos. E ele diz, os dois ungidos que estão sempre de pé diante daquele que é o Senhor da terra inteira. Então ele vai voltar, ele e o Filho do Homem, os dois de novo, ungidos. E o Filho do Homem virá para salvar o que se havia perdido. Então, gente, isso aqui é extremamente importante, porque a gente nunca entendeu o que se havia perdido. No próximo vídeo, para não ficar muito longo, esse aqui, a gente vai falar um pouco sobre isso. Assim, vocês também precisam estar preparados. Nós precisamos nos preparar, porque um dia o Filho do Homem virá, uma hora em que menos esperamos. Quando o Filho do Homem vier em glória, com todos os anjos, ele se assentará no seu trono de glória celestial. Então, gente, ele virá com os anjos e com o Pai em glória. Então, não é nenhum humano ou nenhum ser com aparência de humano que será esse Filho do Homem, esse glorioso Filho do Homem que estabelecerá a era messiânica, né? Então, é muito interessante que, além de tudo isso, Jesus, nos Atos de Jesus em Peixe Sofia, ele nos traz uma cosmologia falando dos dois universos, dos muitos mundos, dos muitos seres. Ele coloca Peixe Sofia entre os 24 emanações que o antepassado invisível emanou junto com os dois grandes triplos poderes, e que essas emanações que são as criadoras. Inclusive Peixe é uma criadora. Ele definiu diferentes seres, falou dos arcontes, explicou, porque que eles fazem lá com as almas dos homens, e como esses arcontes, gente, eles influenciam as religiões e estão até hoje influenciando. A gente vai falar isso no próximo vídeo. Ele diferenciou a reencarnação de ressurreição. Então, reencarnação, o homem, por não ter gnose, não ter sabedoria, ele fica preso em sucessivas vidas, que ele vai passando. Então, o espírito, desencarna. O corpo não é corpo, gente, o corpo morre. É a alma e o espírito. A alma que comete faltas, se sente culpada, a energia dela cai, ela não tem energia para se dissociar do espírito falso, que é um espírito que os arcontes atam em nós. Esse espírito falso leva a alma para ser castigada. A finalidade é castigar, para quando você sente dor, sofrimento, você libera energia aqui, que é o que eles não têm, que eles querem absorver.
até a pessoa ter uma gota de energia que estão castigando, acabou, eles mandam de novo para o corpo, porque nenhum ser que nasce na Terra nasce só corpo e espírito simulado. Ele recebe uma alma de Deus, com uma energia de Deus, né? Então é como as pessoas renovam a energia, né? E como eles usam, como eles têm acesso a essa energia, já que pelas suas transgressões, pelo seu não arrependimento e má conduta, principalmente esses que estão nessas esferas do caos e das trevas exteriores, é a única forma de eles adquirirem essa energia. E ele definiu a ressurreição. Ressurreição é quando a alma não tem mais nenhuma amarra com o espírito falso e ela é livre. Ela não precisa mais reencarnar. E ela vai para onde ela quer, né? Ele definiu as regras morais, ou seja, como esse jogo funciona, batizou os apóstolos para apagar os seus pecados e explicou toda essa gnose aos apóstolos, deu muito mais conhecimento que nós temos aqui, né? Tem muito conhecimento lá no livro de Psicosofia e tem muito mais conhecimento que provavelmente a gente não tem acesso. Por quê? Porque nós, né, estamos aqui, né, presos nessa cadeia, né? E possivelmente as autoridades, grandes autoridades, que pensaram em todo esse sistema como ele é, desde o sistema religioso, econômico, tudo, financeiro, tudo, quer que continuamos sem saber, né, essas verdades, ou porque realmente eles não tiveram acesso, ou tiveram acesso e não entenderam, porque também estão aí dominados por esses arcontes. Bom, algo interessante ainda, né, é sobre o próprio manuscrito, que ele é considerado um códex torto. Ele não foi encontrado com os manuscritos gnósticos. Ele foi encontrado aonde? Na Inglaterra, com esse médico com esse sobrenome Ashton, que comprou de uma feira de antiguidades. E um dia ele permitiu com que um amigo dele, um alemão, que tem esse sobrenome aqui, Miet, fizesse a transliteração, né, do grego para o alemão. E aí ele transliterou e publicou um livro. A Inglaterra leu, provavelmente, se interessou, foi lá, comprou, colocou na biblioteca de Londres, lá na Biblioteca Britânica, no Museu Britânico, o livro, com um catálogo com esse número aqui, ó, AD5114, que é a própria autora, né, do livro que nós estamos lendo, que foi a primeira edição em inglês antigo, ela fala do código que ele recebeu. E aí, então, né, esses exemplares, foi feita uma tiragem muito pequenininha e alguns desses exemplares, né, caíram então na rede mundial e a gente conseguiu, comprar ou ter acesso a alguns livros. O que a gente usa muito é o de Valentino, que eu já falei para vocês, está disponível para comprar e ler no Amazon, né? Bom, então olha só, não foi encontrado junto com os textos gnósticos, tá? Psicosofia, ele é um manuscrito que fez uma referência às Odes de Salomão. Então aqui dentro, ó, se vocês procurarem aqui, nessa página aqui, ele fala lá das Odes de Salomão, né? Ela tá falando que é um manuscrito antigo também, um apócrifo, mas que ninguém sabia da existência dessa Odes de Salomão, que Psicosofia então falava, relatava. Então, que Odes são essas, né? Psicosofia então foi traduzida pela primeira vez em 1785 e ninguém conhecia essas Odes de Salomão. Depois, então, que vários pesquisadores réis, né, o Códice de Nitriense, né, os papiros de Boehmer, começaram a reunir e viram que, né, começaram em 1909
a identificar mesmo que existiu sim as Odes de Salomão, que é um texto apócrifo escrito pelo próprio rei Salomão, e ele diz nessas Odes que ele entrou em contato com o Filho de Deus que viria nascer na terra e que seria o Messias. Ele escreve isso numa das Odes, e que possivelmente também seja por isso que essas Odes, né, assim como as revelações de Isaías, ficaram fora dos textos canônicos, né? Perguntamos por quê? Por quê? Porque não sabiam? Ou por quê? Né? Bom, fica aí a pergunta e a nossa dúvida. Então, os gnósticos da biblioteca gnóstica são esses volumes que estão citados aí. Não estão entre estes volumes, que é a biblioteca dos gnósticos, que é a biblioteca encontrada em Nag Hammadi, não está a Pit Sofia, né? Também, se estivesse, continuava sendo um manuscrito extremamente importante e digno de relevância, mas não estava. Estava escrito em grego, sim. Pit Sofia estava escrito em grego, e eu pergunto, por que os apóstolos escreveriam em hebraico para voltar na cidade próxima da onde Jesus foi morto, crucificado, uma morte horrível? Por que ele ia pregar para aquelas pessoas que condenaram Jesus? Não, né? Então, naquela época, né, Jesus ficou 11 anos estudando isso com os apóstolos, e a partir dali que eles foram então pregar, eles foram pregar no Império Romano inteiro, lembrando que Pedro foi morto em Roma, né, que era um dos apóstolos, e o Império Romano inteiro falava grego. Até se a gente pegar aqui, ele vai dizer assim, os romanos cultos, ou seja, aqueles que tinham um pouquinho mais de cultura, dinheiro, particularmente os da elite governante, estudavam grego e frequentemente adquiriam uma grande influência nessa língua. Então, era a língua dominante, né, do local. E provavelmente muitos textos foram passados para a língua grega, né, no intuito de que esses conhecimentos espalhassem, não ficassem circulando só lá, né, entre os hebreus. Muito pelo contrário, né, que circulasse pelo mundo e que do mundo voltasse para os hebreus, já que não adiantava muito, eu creio que na mente dos apóstolos eles pensaram assim, ir lá pregar para aquelas pessoas que tinham o coração duro, né, que mataram o Salvador, não entenderam nada do que ele trouxe, né? Então tá aí, aqui fica aqui para vocês lerem também depois sobre a questão do grego ainda, que muitos textos canônicos que estão no Evangelho também estavam em grego, né? O Evangelho de São Paulo, em grego, né? E aqui, não pra gente terminar o assunto, mas pra gente terminar um tempo aqui viável para esse vídeo, vamos terminar dizendo o que Jesus é, na verdade, e que resume tudo, né? Então, João 14, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então fiquem aí, fiquem com Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e Ele veio nos salvar e nos salvará de toda essa corrente que nos ata, né, a essas reencarnações sucessivas. Ele nos salvará e nos colocará em glória junto a esse reino que virá. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.